Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um maquiando cliente e eu trouxe um cut crease aberto com um esfumado azul na parte de baixo dos olhos. Então vamos lá começar. Eu começo fazendo a sobrancelha, como sempre. Sempre na parte interna da sobrancelha eu deixo mais claro do que na parte externa. Na parte externa eu sempre carrego mais. Todos os produtos utilizados estarão aqui no box de informações, tá? Gente, me perdoa por ter sumido esses dias, mas é porque final de ano só quem é maquiador sabe como é corrido pra mim. Pra mim tá bem corrido mesmo, eu não tô parando um dia sequer. Mas a partir do dia 15 de janeiro começa a estabilizar todas as coisas e os vídeos começam a vir certinho, tá? Toda semana. Mas me desculpem mesmo, mas é porque realmente eu não tô conseguindo. Eu vou utilizar essa paletinha da Ruby Rose de corretivo. Eu misturo os dois tons porque um é muito amarelado e um é muito rosado. E daí eu vou corrigindo a parte da sobrancelha dela. Primeiro eu começo na parte de baixo e depois eu começo na parte de cima. Ela gosta da sobrancelha bem expressiva, assim como eu, né? Claro, óbvio. Então eu marco bastante a sobrancelha. Já aproveito e passo em toda a pálpebra móvel e fixa do olho dela e eu já venho com uma esponjinha úmida de queijinho para dar acabamento e tirar todo o excesso de produto. Na parte de cima da sobrancelha eu venho dando batidinhas, vou meio que arrastando para cima em batidinhas, tá? Eu não esfrego, senão eu tiro o produto. Aonde eu for esfregar o produto, ele vai parar em algum lugar. Depois eu venho com a base de sombra da Vivai, que eu tô apaixonada por isso aí. E dá pra usar como batom. Gente, que batom! Fica maravilhoso. Próximo tutorial que eu vou fazer com ele pra vocês verem. Fica muito lindo. Enfim, aí eu vou pegar a base de sombra marrom e vou fazer o corte do cut crease. Logo depois de ter feito o corte certinho, eu vou vir esfumando com um pincel de precisão. Depois, com uma sombra intermediária, essa é a minha sombra de transição, eu vou começar a passar por cima e levar bem rente a sobrancelha. Primeiro, eu deposito a carga maior no contorno e aí eu vou levando pra cima. Venho com um tom mais escuro e esse pincel é um pincel lápis, tá? E aí eu venho passando no contorno do cut crease um pouquinho mais para baixo do que a primeira sombra. Deposito a carga maior no contorno e aí eu vou esfumando ela. Depois com o preto, com o mesmo pincel, onde eu fiz o contorno com a base de sombra, eu vou depositar esse preto. E aí eu vou tirar o excesso do pincel e eu vou esfumar. Daí, caso precise, eu venho com outro pincel de esfumar. Eu vou misturar esses dois, na verdade um é corretivo e um outro é uma base branca. Eu vou misturar os dois e eu vou fazer o corte ali do cut crease. Primeiro eu vou batendo o pincel e depois eu vou marcando onde que eu quero que fique. Venho dando batidinhas para dar acabamento. Aí com uma cola de cílios postiços, eu vou, no contorno do cut crease, eu só fiz da metade do olho pra fora. E depois eu já venho colando glitter. Não esqueça, é em batidinhas que você cola o glitter. Se você esfregar, você vai tirar o que tá embaixo. E se você tira o que tá embaixo, vai parar em algum lugar, menos no olho. Volto com as duas misturinhas que eu fiz, do corretivo e da base branca, e eu vou refazer esse contorno. Por quê? Porque caiu uns glitterzinhos ali na pálpebra móvel, então eu preciso limpar para deixar o corte certinho. Volto
com a esponjinha, dou acabamento ali pra tirar todo o excesso de produto. E aí eu venho com uma sombra, essa ficou estourada, mas ela é puxada por rosa. E daí eu vou passando por todo o lugar onde eu coloquei o corretivo e vou aplicando essa sombra. Aí eu venho com o pincel mais firme e com a sombra de transição que usamos ali no côncavo. E aí eu vou aplicando bem rente aos cílios e eu vou subindo. Se necessário, eu limpo o pincel e vou dando acabamento ali nas bordinhas. E é sempre em batidinhas, nunca arrastando. Vou repetir isso pro resto da minha vida. A base de sombra preta, que também é da Zanf, que vem junto com a base de sombra marrom, eu vou fazer o delineado. Eu tô gostando de fazer o delineado com essa base de sombra. Ela fica bem sequinha. Eu vou fazendo delineado fino. Primeiro eu começo fino e depois, se eu quiser, eu vou engrossando. Peço pra ela abrir o olho e eu vou puxar o gatinho rente ao delineado que eu fiz. E aí eu vou preenchendo todo o gatinho. Se necessário, eu vou engrossando, eu vou ver como fica. Volto com aquela sombra só pra dar acabamento ali no delineado e vou dando umas batidinhas ali por cima. Aí com o iluminador que eu vou usar na face dela depois, eu passei abaixo da sobrancelha com bastante intensidade. E ali no cantinho interno, aos fogos. E ali no cantinho interno também. Pra fazer o biquinho do delineado ali no cantinho interno, eu peço pra ela olhar pro lado oposto do cantinho interno, ou seja, ela tá olhando pro lado esquerdo dela. E daí eu vou fazendo o gatinho carimbando. Apliquei máscara de cílios e os cílios dela é reto. Então, ao mesmo tempo que eu vou passando a máscara pra deixar eles pretinho e etc, eu já vou levantando os cílios. Colei os cílios postiços. Com esse delineador da Luisance, ai gente, ele é tão pretinho, ele é muito bom, só que ele tem um ponto negativo. Ele é tipo uma fita, então quando eu vou passando por cima, ele meio que vai esfarelando. Só que ele é muito pretinho, ele é muito bom mesmo. Eu vou tentar usar ele sem ter o delineado em gel embaixo, né, que foi a base preta. Eu vou tentar usar ele sozinho. Mas assim, por cima, eu não gostei. Ele foi esfarelando, deu um estresse, deu vontade de parar no meio do vídeo. Mas fé em Deus, eu consegui. Aí eu vim higienizando a pele dela pra limpar todo o excesso de pozinho, de sombra que caiu ali no rosto dela. Eu só vou hidratar a pele dela. Eu não fiz aplicação de primer, porque logo depois ela ia tirar. Porque não saímos esse dia. Eu vou fazer a aplicação da base da Ruby Rose. Olha a gambiarra que eu tive que fazer. Eu tive que cortar a base pra ver se eu conseguia pegar algum produto. Porque eu queria trazer vídeo pra vocês com um produto baratinho, mas tá acabando tudo. Aí eu vou fazendo a aplicação. Eu tive que fazer uma aplicação com um pincel menor, porque eu tive que pegar a base lá dentro, né? E daí eu já vim dando acabamento com a esponjinha. Sempre em batidinhas. E volto a repetir, a base da Ruby Rose oxida. Percebe que tá mais claro que o tom de pele dela. Agora vai voltar, olha lá, ó, tá vendo? Ficou do mesmo tom. Quando eu vou aplicando, parece que vai ficando clara, mas logo depois ela vai oxidando.
Se vocês perceberem, o olho direito do lado dela tá um pouquinho manchadinho, mas logo depois eu arrumei, tá? É por causa do caso lá do delineador. Ai. É igual eu falo, se for pra investir, invista em produtos tipo pra pele. Corretivo, base, primer. Agora pra olho, delineador e lápis de olho você tem que ter um dos melhores. Não adianta. Pra fazer os contornos, eu usei uma base bem mais escura que o tom de pele dela. Passei nos pontos aonde eu olhei a técnica do visagismo. Eu olhei, vi o que precisa modificar, entre aspas, no rosto dela e vi o que tinha que trazer de harmonia pro rosto dela. E logo depois de aplicar com o pincel, já vem com uma esponjinha pra dar acabamento. Eu não gosto de espalhar com um pincel, eu sinto que deixa marcado as cerdas. Na testa eu não fiz, porque ela tem franjinha, então eu não achei necessário fazer. O nariz dela é só projetado pra frente, e ele é um pouquinho largo, então eu precisei diminuir. Daí eu fui dando um acabamento com a esponjinha. E eu fechei ali na pontinha do nariz pra dizer que o nariz dela é levantado em foto e em vídeo. Para iluminar o rosto dela, eu peguei o corretivo líquido e fui passando aonde eu queria iluminar. O rosto dela é longo, mas a gente gosta desse efeito longo e quadrado, então eu intensifiquei mais ainda para deixar o rosto dela quadrado. We will learn to live another way. Tonight, when it all comes out. Eu misturei dois pós, porque um era muito rosado e um era muito amarelado. Então eu misturei os dois e fui fazendo a aplicação com o primeiro pincel que eu vi na minha frente, que foi um de blush. Abaixo dos olhos eu preferi vir com um pincel de precisão, né? Que ele é mais, tem as cerdas mais densas. E daí eu fui aplicando em batidinhas. Acho que vocês vão sonhar com essa palavra, batidinhas. Vim com um pincel maior, que é um pincel de pó mesmo, bem fofo. E fui passando por todo o rosto dela pra selar e pra tirar todo o excesso de pó que ficou no rosto dela. Depois eu fui pra fazer os contornos. Eu usei esse pó mais escuro que o tom de pele dela, que eu achei por um acaso numa loja. Graças a Deus eu achei ele. Gostei bastante dele. Ele só tem uns brilhinhos, mas não é muito não. E pros contornos eu fui fazendo bem suave, já que eu tinha feito bem marcado com a base mais escura. Iluminador, passei ali acima do blush pra fazer um napolitano ali, né? Marrom, rosa e branco. Passei no arco do cupido, um pouquinho só no queixo. E aí na parte de baixo dos olhos, eu passei o mesmo corretivo que eu tinha utilizado na pálpebra móvel e fixa do olho dela, eu passei ali embaixo para poder intensificar mais esse azul. O azul que eu utilizei foi o da paleta da Catherine Hill. Eu usei primeiro o azul mais claro e depois o azul mais escuro. Eu só fui dando batidinhas ali por cima. E aí, quando eu queria esfumar na bordinha, eu vim esfregando. Aí, com a sombra azul mais escura, eu venho aplicando desde o cantinho externo dos olhos dela até o cantinho interno. Não esquece de juntar o delineado com essa sombra, tá? Não pode ter diferença nenhuma, tem que sempre juntar a sombra que tá embaixo com a sombra de cima. Nos lábios, claro que eu não podia deixar de colocar um batom escuro. Eu optei por um
Ele é marrom. Aí é uma mistura, depende da cor, ele fica marrom, fica vinho, fica vermelho. Ele é uma cor linda. Fui aplicando nos lábios dela, como de costume. E esse foi o resultado de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e de comentar, me deem sugestões de próximos vídeos. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!